Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: tu respondestes corretamente, fazeis isso, viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é teu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, assiduamente nós estamos no templo, na escuta da palavra e nas orientações as quais a igreja nos recomenda. No entanto, a Santa Liturgia de hoje nos leva a uma profunda reflexão à luz da misericórdia, à luz da maneira que nós nos relacionamos com a palavra. A nossa religião não é a religião do livro, mas a nossa religião é a religião da palavra. E essa palavra não está fora de nós, essa palavra está dentro de nós. E essa palavra não é apenas uma palavra verbalizada, mas é uma palavra vivida. É uma palavra experienciada, porque essa palavra é uma pessoa, e essa pessoa é o próprio Cristo Jesus. E nós temos a alegria de, dominicalmente, diariamente, estarmos com Maria aos pés do Senhor, na escuta da sua palavra e dos seus ensinamentos. E essa palavra deve exatamente nortear a nossa vida, transformar as nossas vidas. Estar na escuta e na vivência amorosa com Deus. Então eu trouxe essa imagem de Maria. Mas nós não podemos nos comportar. Aí vem no meu coração aquela passagem bíblica do filho pródigo, direcionando o nosso olhar para o filho mais velho, onde está ali o tempo todo com o pai, mas não se sente de fato filho deste pai, mas não se sente acariciado e amado por aquele pai. E nós devemos fazer essa experiência profunda de Deus. Não basta
estar no templo. Não basta estar embaixo da lei. É preciso estar em uma profunda intimidade com este Deus que nos ensina e ao mesmo tempo baliza a nossa vida à luz dessa palavra. Nós não podemos estar o tempo todo como meros ouvintes dessa palavra, porque essa palavra ela é fecunda e eficaz em nossas vidas. Deus também não quer violentar ninguém, mas Deus quer transformar, Deus quer amadurecer a cada um no tempo dele. Ele sabe qual é o tempo de cada um de nós, mas Ele quer também um pouco de dedicação de cada um de nós. Nós temos uma dinâmica litúrgica que é exatamente de proclamar a palavra. Alguém está com a Bíblia aqui na mão? Em outras igrejas são de Bíblia aberta, né? Mas aqui a dinâmica é diferente. Por quê? Porque Deus quer nos falar. É escuta. Entra pelos nossos ouvidos e não pode ficar apenas a nível intelectual e fresco. Mas esta palavra deve nos conduzir a uma profunda experiência mistagógica com o próprio Cristo. E esta palavra deve transformar, nos converter. Então, essa história de que nós católicos tudo podemos é puro engano, porque nós sabemos que nem tudo nos convém. Mas não basta termos essa experiência da palavra apenas de 8 em 8 dias, de 8 em 8 dias, mas fazemos a nossa experiência da palavra todos. O povo judeu, geralmente eles pegam um trecho da palavra e colocam na porta. E todas as vezes que eles saem de casa, eles passam a mão no trecho da palavra e passa na testa. Pode incorrer em apenas um ritualismo, como fazem algumas pessoas nas suas casas. O trecho está lá, eu passo a mão no trecho da palavra e passo na testa. Mas também eu posso pegar a palavra, colocar em cima da estante, a fazer até mesmo uma inclinação e sair. Mas essa palavra, ela precisa ser comida e ruminada todos os dias. Então, nós cristãos católicos precisamos de profunda intimidade com a santa palavra de Deus, porque nós estamos exatamente não querendo fazer como se diz, um estudo da palavra, mas queremos fazer uma experiência de Deus. Olha só, não basta ser conhecedor da palavra, não basta ser aqueles que trazem a lei, e a gente até mesmo justifica algumas coisas através da lei. Não basta a lei, é preciso vivenciar o amor, e o amor tudo transforma. Esses homens, eles eram cumpridores da lei, mas no entanto faltou amor e misericórdia. Com certeza, esses homens viram aquele homem que foi assaltado à beira do caminho e muitos passaram com muita pressa, com certeza. Talvez não queriam mexer naquele homem porque não queriam ser contaminados, porque aquele homem estava ensanguentado, e uma vez que ele pegasse um sangue, ali eles estariam contaminados. Então,
O que prevalece é a lei ou a vida, ou o amor ao próximo, o amor ao próximo. E nós, mais do que nunca, precisamos alimentar, mesmo diante da realidade que estamos vivendo, né? Hoje em dia, se você está na estrada e vê uma pessoa caída, você vai ficar com medo, né? Porque se você talvez possa parar e ali ser assaltado, também uma vítima, né? Usa daquele homem caído para atrair e ali fazer de nós vítima. Mas no nosso dia a dia nós precisamos fazer esta experiência de Deus. E Jesus Cristo, Ele nos ensina a via da misericórdia. E nós, enquanto homens e mulheres da palavra, nós precisamos de fato ser uma extensão desta presença misericordiosa de Deus na vida das pessoas. Deus fala aos nossos irmãos através de nós, através das nossas mãos, que deve ser uma extensão na vida do nosso irmão. Então hoje a palavra, a liturgia nos chama a termos um olhar de misericórdia, de compaixão para com o nosso próximo. A religião não pode nos tornar inoxidáveis, né? Nós não podemos viver dentro do nosso quadradinho, achando que só devo fazer a caridade, né, a nós. Eu tenho um amigo um ex-paroquiano que ele se converteu. A mulher continuou na igreja e ele se converteu para a igreja. E ele não deixou de ter esse vínculo conosco. E ele dizia assim: padre, que absurdo. Eu estou muito chateado. O que foi, meu filho? É que eu queria fazer a caridade. Não, nós lá na igreja estávamos fazendo algumas cestas básicas. E tinha uma senhora que começou a criar critérios para ir até os mais necessitados. E que não era para dar aos irmãos católicos, porque não fazia parte da igreja. Nós não podemos ter essa visão. Nós somos uma família, mesmo que seja de outra igreja, e é isso que é o perigo de algumas religiões. É porque nós não podemos conversar com A, com B, não pode ter uma amizade. Graças a Deus, eu tenho uma amizade com todos. Tenho minha identidade. A minha identidade é exatamente cristã. Mas o cristão não pode viver em um mundinho chamado igrejinha. Particularidade de uma igrejinha. Mas devemos lançar este amor além fronteira das nossas realidades eclesiais e buscar sempre testemunhar o amor de nosso Senhor. Esse é o grande desafio nos dias de hoje. É que muitos são doutrinados a romper com o outro que não pertence ao meu credo. Eu posso dialogar. Eu tenho um amigo judeu. Eu tenho amigos da Umbanda. Respeito a religião deles, ao ponto de nunca os convidar para uma missa. Convido porque eu respeito a religião. Eles estão professando a fé deles. Agora, se chegar para mim: padre, eu estou com tanta dúvida, eu gostaria de frequentar essa missa. Eu vou acolher. Venha, meu filho, venha, minha filha. Vamos fazer essa experiência na igreja. Agora, eu estar no proselitismo religioso, querendo trazer aquelas pessoas para a minha igreja, de jeito. Então, a misericórdia está além desta realidade religiosa, está em uma profunda intimidade com Deus e podermos olhar o outro como nosso irmão, não como nosso adversário. Estamos vivendo isso. Então, somos adversários agora.
qualquer ação da igreja A ou B me incomoda, não. Que nós possamos evangelizar, porque este mundo jaz entre as trevas, mesmo diante desta palavra que está aí, como luz para iluminar os nossos passos, tem muitas pessoas distantes da palavra, e nós não podemos ser mais um distante da palavra, mas devemos ser aqueles que levam a palavra, não esquecendo de que nós somos esse corpo místico de Cristo, e quando nós estamos caídos, ou alguém está caído, nós estamos caídos também. É aquela coisa, nós não podemos ter apenas uma reverência, uma adoração ao Cristo Eucarístico e a gente vê o irmão caído no chão. Eu me incomodo muito, né? Eu me incomodo muito diante dessa realidade e da minha impotência e das minhas fragilidades diante da dor e do sofrimento do outro. É duro. A gente precisa trabalhar muito isso em nós, né? Essa humanidade em nós, de a gente ver alguém e a gente poder ajudar. Hoje eu até falava, como nós estamos no mês do dízimo, hoje eu até falava, né? A gente falava das 4 dimensões do dízimo e quando nós precisamos avançar no que se diz respeito à caridade, ajuda ao próximo. E chegou ontem, nós tivemos o nosso forró e todo dia ontem foi um dia preparatório, arrumação, os retoques finais da festa. E chegou um senhor lá conversando com o tesoureiro, e aí o tesoureiro disse: padre, esse senhor, ele está precisando da nossa ajuda. Aí o que eu posso ajudar o senhor? Ô padre, eu estou nessa situação, eu vim lá do Maranhão, eu vim morar aqui não sei o quê, eu não entendi muito bem, uma terceira, ou acho que era a terceira pessoa, foi morar também, essa pessoa era usuário, e essa pessoa tirou tudo dentro de casa. Aí eu olhei para ele: olha, dinheiro eu não dou, mas eu irei à tua casa hoje, me espere só um pouquinho, me espere. Porque assim, hoje, dentro do contexto eclesial, fazer caridade não é pegar, sair distribuindo dinheiro, porque eu tenho obrigações fiscais, eu preciso justificar todo o dinheiro que entra e sai da igreja, eu tenho essa obrigação, então eu não dou dinheiro, mas eu ia até a casa deste senhor, ele estava falando que não tinha um gás, eu ia até a casa do senhor para ver de fato a situação, mas eu já sou macaco velho, né? Se o rapaz que é usuário pegou tudo e vendeu, dentre as coisas mais vendível, diria assim, seria um botijão de gás. É a coisa rápida para vender. E aí eu falei assim: aguarde só um pouquinho, porque eu estarei na tua casa, eu vou lá, porque eu ia pegar um gás e ia levar até a casa dele. Cadê? Cadê o homem? Ó, fui embora. Por quê? Porque essa pessoa, na verdade, usa da má fé para se beneficiar. E talvez esse usuário seja ele mesmo. Cria tanto uma fantasia em relação a outras pessoas, mas talvez tenha sido ele. E claro que nós não podemos deixar essas pessoas, porque são usuários, tá? A gente quer dar esse suporte, mas dar esse suporte com inteligência, fazer a caridade com inteligência, porque hoje, mais do que nunca, nós não podemos sair por aí, né? Fazendo de qualquer jeito, mas fazendo caridade com muito cuidado, porque eu posso estar ali fazendo uma caridade e daqui a, por exemplo, um padre quis ajudar aquele rapaz que esteve na casa paroquial e pedindo dinheiro.
Vamos fazer assim, você capinha no fundo da minha casa e eu vou te ajudar. É uma maneira de dar dignidade à pessoa também, porque só está pedindo. Pois bem, esse rapaz adentrou a casa do padre, começou a capinar, mas roubou e machucou muito o padre. É brincadeira? É aquela coisa, na minha vida sacerdotal eu aprendi muito. Uma das coisas que exemplo, atender as pessoas na minha casa, eu não atendo. Se chegar um laudo batendo na minha porta, eu atendo, porque eu conheço. Uma certa feita, rapidinho para a gente concluir, só para dar um testemunho para vocês ficarem também atentos, macaco velho. Foi um dia de correr no Comércio Feira de Santana, e dia de quinta-feira eu sempre atendo, e eu fui, cheguei em casa depois de tudo, por volta de umas 4h30 para 5 horas. Eu falei, não vou mais para casa, ou para a igreja, que eu tenho que ir à noite para a adoração. Aí fiquei em casa descansando um pouco, já me preparando para tomar café, daqui a pouco para a igreja. Aí chegou um rapaz, Senhor, padre, pois não, é que eu esperei o senhor lá na igreja para confessar, e até então o senhor não chegou. Eu gostaria muito, tenho necessidade de me confessar. Aí eu, tá bom, é que eu cheguei agora, tal, e ele insistindo, tudo bem, eu vou te atender, por favor, se dirija até a igreja para eu poder te atender. E ele insistindo em que eu abrisse a porta para ele adentrar para ele confessar. Eu não tenho muito coisa não. Fala mesmo, meu senhor, minha senhora, eu não atendo ninguém na minha casa, por favor, o senhor vá até a paróquia que eu vou te atender. Pronto. Ele saiu por uma rua, tomei meu banho, peguei o carro e saí por outra. Cheguei lá. Primeiro quem foi que deu o endereço da casa paroquial para esse homem que eu não conheço? Eu não conhecia aquele homem. Eu conheço assim, na fisionomia. Pois bem, esse rapaz, ele não sei como chegou na casa paroquial. A secretária não disse nada. Pronto. Como estávamos naquele período da pandemia, eu não atendi dentro da sala. Peguei 2 cadeiras, botei no pátio da igreja e fui atender. E esse rapaz começou a conversar toda uma história, toda uma coisa, já sabe, né? E no finalzinho ele me pediu meias. Aí eu falei, meu filho, como eu te darei meias para você vender? Aí eu falei assim, eu vou ali, vou conseguir um dinheiro. Aí eu peguei um dinheiro e dei a ele. E ele foi embora. No dia seguinte, dentro do grupo do clero, o bispo mandou uma mensagem. Olha, tem um homem indo de paróquia em paróquia, extorquindo os padres e até mesmo extorquindo com arma branca. Tomem cuidado. Percebe? E era exatamente este mesmo homem que bateu na minha porta. Então, hoje, para a gente fazer a caridade, deve ter muito cuidado e ser vigilante, porque de fato há uma violência, mas nós não podemos ser também inibidos pela violência. Eu cumpri a caridade, no entanto, vigilante, né? Deixei exatamente no lugar aberto. Para quê? Para que se ele viesse, eu teria tempo de gritar e correr. Então é isso. Então tomemos cuidado, mas não deixemos de fazer a misericórdia.